Você sabe o que está acabando com a fé de muitas pessoas, destruindo ministérios e afastando as pessoas da igreja? Não é o mundo lá fora, não é a crise, é a soberba. Um pecado oculto escondido no coração de quem muitas vezes se titula e se diz servo de Deus. Vamos mais fundo? Muitas vezes quem trata com soberbia o pecado do outro, o erro do outro, está em uma condição muito pior do que aquele que errou. Porque muitas vezes errar pode ser fraqueza, mas você apontar o erro sem uma intenção de correção, de edificação, de restauração, só revela a sua ausência de temor. A soberba hoje na igreja, ela não grita. Ela disfarça, ela é disfarçada, ela é sutil. Por quê? Porque ela se veste de zelo, de discernimento, de defesa da verdade, mas por trás disso muitas vezes se esconde um coração cheio de vaidade espiritual. Tá, mas o que é soberba? Soberba não é só você se achar melhor, você se considerar melhor do que o outro. A soberba é quando você passa a usar a palavra de Deus não mais como base da sua fé, mas como um degrau. Você não usa mais a palavra de Deus para ser transformado, para ser mudado. Você usa da palavra para se colocar acima dos outros. E isso é muito perigoso. É muitas vezes ficar citando um versículo para o outro, mas sem permitir que ele mesmo te confronte. É corrigir muitas vezes sem mansidão, mas com ódio no coração. É quando a indignação acerca de um erro, de um pecado, passa a ser ódio. É falar em nome da verdade, mas muitas vezes o coração está distante do coração de Cristo. É um ministério que vira um império. É uma igreja que confunde ser separada por ser santa de ser separada por ser superior ao outro. É muitas vezes aquele cristão que ama estar certo, bate no peito dizendo que é certo, mas não ama pessoas. Em Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E isso é muito sério, porque às vezes a pessoa tá batendo no peito, dizendo que é santo, que é superior, que é não sei o que o fulano erra. Ó, você viu que o pastor lá... Nossa, você viu que... Vixe, aquele cantor lá, ó, nunca me enganou. Achando que está certo enquanto Deus está te resistindo. A soberba, ela é tão perigosa, é um pecado tão perigoso que você pode sim estar certo no seu argumento, no seu discurso, realmente você está certo. Só que você pode estar lutando contra o próprio Deus também. A Bíblia vai nos dizer que Lúcifer, ele não caiu por falta de glória. Foi por excesso de orgulho. Conhecia o céu, conhecia a ordem, conhecia a presença, mas quis se colocar acima disso. E hoje, dentro da igreja, o caminho é o mesmo. São pessoas que não ouvem, que não aprendem, que não se humilham, que não se quebrantam, mas faz questão de mostrar-se superior ao próximo. Vivem julgando pecados alheios, mas nunca examinam seu próprio coração. Jesus, meus irmãos, ele foi duríssimo com isso. Os fariseus, eles eram conhecedores da lei, eles eram doutores da lei, mas tinham o coração endurecido, não conheciam de fato a Deus. Conhecimento sem humildade não gera vida, gera escândalo. E é aqui que entra um alerta para os nossos dias. Eu quero deixar esse alerta para você que me acompanha. Existem páginas, perfis, canais que se titulam cristãos, mas que vivem de expor tudo, denunciar tudo, criticar tudo, mostram o podre, e eu acredito sim que a verdade ela não deixa nada em oculto, mas entenda a diferença disso e o perigo disso. Se você segue uma página que apenas expõe, aponta, critica, mas nunca traz clareza à luz da palavra de Deus, essa pessoa não está interessada em te edificar. Ela quer apenas crescer em cima do erro de outra pessoa. Essa pessoa tem o intuito apenas de acusar, de apontar, mas de nunca restaurar. São os fariseus da nossa geração. Isso não é zelo com o corpo de Cristo. Isso é soberba, disfarçada, transvestida de discernimento espiritual. Se você acompanha um canal onde só expõe, mas nunca te leva a ler, nunca te leva a meditar, nunca te leva a se arrepender, a saber como um cristão deve se portar diante de uma situação, meu irmão, cuidado, isso vai enfraquecer a tua fé e aumentar a tua indignação a ponto de você sentir ódio por uma pessoa que a palavra de Deus tem poder para restaurar também. A palavra do Senhor vai dizer: quem está em pé, cuide para que não caia. E não quem está em pé fique apontando, sem o intuito de uma restauração,
Isso é muito sério. Nós temos responsabilidade sobre o evangelho que nós anunciamos. São novos convertidos confusos. É uma geração desistindo porque só encontra acusação, mas nunca encontra a solução para aquela acusação. Não encontra a graça de Deus no discurso de muitos crentes por aí. Jesus nunca relativizou pecado. Jesus nunca compactuou com o pecado. E isso que eu estou falando não é de compactuar com o pecado, amor, 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 não. Só que Jesus, sendo Deus, nunca se colocou acima de um pecador quando encontrava o pecador. Quando nós falamos como se fôssemos mais santos, mais corretos, mais certos, nós não temos defeito, não temos nada a ser mudado. Quando nós apontamos como se nós fôssemos imunes, como se nós não corrêssemos o risco de cair amanhã também, a verdade deixa de libertar e passa a esmagar, a oprimir. E detalhe que o julgamento que a Bíblia diz que a igreja tem direito de julgar é um julgamento que não é hipócrita, é um julgamento que não tem soberba, é um julgamento dentro da palavra de Deus, com sabedoria, com amor, com discernimento espiritual, com temor ao Senhor e não com superioridade. O que nós mais vemos hoje em canais são pessoas que se titulam cristãos, mas que possuem o julgamento hipócrita, aquele dos fariseus, que Cristo condena. Você pode sim expor a verdade, só que tudo à luz da palavra de Deus, não com ódio no coração, não com superioridade. Toda a nossa maneira de viver precisa ser sustentado pela Bíblia, pela palavra de Deus e não pelo nosso ego. Quem anda com Deus, quem conhece o amor de Deus, não tem prazer em ficar expondo apenas para alimentar a sua falsa santidade, a sua hipocrisia. Tem compromisso e tem prazer em restaurar, em trazer a palavra, para que você não cometa aquilo também. Esse canal aqui, por misericórdia, ele existe para confrontar, para alertar, para despertar, mas sempre firmados na palavra de Deus e não no ego. Se você busca fofoca, porque olha, comenta o que aconteceu, não, vai gerar muito like, olha, é o assunto do momento. Se você busca esse tipo de conteúdo, esse tipo de fofoca, de cancelamento, de ódio disfarçado de santidade, esse não é o teu lugar. Mas se você quer, juntamente comigo, aprender mais da verdade de Deus, da graça de Deus, da restauração de Deus, que vai te gerar arrependimento, que vai ter espaço no teu coração para o Espírito Santo de Deus trabalhar e agir, então continua aqui comigo. Se você ainda não é inscrito, é o seu primeiro vídeo aqui no canal, seja bem-vindo, se junta com a gente. Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir.